BTS e as revelações silenciosas que abalaram o ARMY. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao K-pop Coreia. Algumas noites chegam fazendo barulho, cheias de anúncios, luzes piscando e expectativas já criadas. E outras chegam em silêncio, só para deixar as marcas mais profundas da história. 16 de janeiro de 2026 foi exatamente assim. Sem contagem regressiva, sem aviso, sem palco perfeito. Apenas o BTS aparecendo como realmente é. E de alguma forma, essa honestidade falou mais alto do que qualquer grande comeback jamais conseguiria. Quando a presença vira a mensagem. A live não começou como um evento. Começou como uma conversa. Cumprimentos suaves, sorrisos confortáveis, provocações leves entre os membros. Mas o ARMY ao redor do mundo sentiu na hora. Aquilo não era só algo casual. Havia uma energia diferente no ar. Uma atmosfera calma, reflexiva, madura. Era como se o BTS estivesse abrindo, com cuidado, páginas de um diário que raramente mostram. Essa live não era sobre promoção. Era sobre crescimento. Os sketches do Jungkook e o nascimento de uma nova linguagem artística. Quando Jungkook mencionou os sketches que fez nos Estados Unidos, ele não falou com orgulho exagerado. Falou como quem comenta um hobby pessoal, desenhos no iPad. Algo simples, pelo menos à primeira vista. Mas escondido ali havia algo gigantesco. Porque sketches não são apenas desenhos. Eles são visões. São ideias antes de virarem realidade. E quando Jungkook contou que enviou esses desenhos para a empresa e viu suas ideias sendo desenvolvidas, uma verdade poderosa ficou clara. Ele não está mais apenas interpretando conceitos, ele está criando conceitos. Por anos, Jungkook foi conhecido como o performer dourado. A voz, a dança, o centro. Mas agora, silenciosamente, ele está entrando em outro território. Narrativa visual, criatividade conceitual, direção artística. Isso é evolução em tempo real, sem anúncio, sem rótulo, apenas acontecendo naturalmente. E foi isso que emocionou tanto o ARMY, porque crescimento é ainda mais forte quando acontece em silêncio. A imagem que o RM nos deu. Jungkook perdido na criação. O relato do RM pintou uma cena muito clara. Uma sala cheia de discussões musicais, ideias fluindo, palavras sendo formadas, e em um canto mais quieto, Jungkook com seu tablet, desenhando sem parar. Esse detalhe não foi aleatório. Ele mostrou como a mente do Jungkook funciona. Enquanto alguns constroem sons, Jungkook constrói mundos. Visuais que nascem da emoção, formas que surgem da melodia, conceitos que vêm do sentimento. É o tipo de criatividade que não busca atenção, mas define o que é arte de verdade. Naquela noite, o ARMY percebeu algo importante. Jungkook não está se preparando para ficar em apenas uma faixa. Ele está indo além do que se espera de um idol. Arirang, o momento que conectou gerações. Então veio a revelação de que Jungkook e J-Hope cantaram e dançaram Arirang. Para quem está fora da Coreia, Arirang pode parecer apenas uma música tradicional, mas para os coreanos, ela carrega identidade, história e emoções passadas de geração em geração. Ver o BTS abraçando essa canção, mesmo que de forma íntima, foi profundamente simbólico. Estrelas globais honrando suas raízes. Sucesso moderno reverenciando a tradição. Aquilo lembrou o ARMY de que a grandeza do BTS não é construída só em charts, ela é construída em orgulho cultural. Eles carregam a Coreia com eles onde quer que vão. E só esse momento já fez inúmeros fãs chorarem, porque o BTS nunca esquece de onde veio. O cabelo natural, um símbolo silencioso que falou alto. Então veio algo visualmente simples, mas emocionalmente pesado. O cabelo natural do Jungkook. Por anos, mudanças de cabelo marcaram eras. Loiro era transformação. Preto era intensidade. Cores eram conceito. Mas o natural é conforto. É estabilidade. É aceitação. Parecia Jungkook se mostrando em sua forma mais verdadeira. Sem se esconder atrás de visuais. Sem sinalizar performance. Apenas sendo. O ARMY viu maturidade nessa simplicidade. Um homem que não precisa mais de mudanças dramáticas para definir sua presença, porque a aura dele agora fala mais alto do que qualquer styling. Beleza que vem de dentro.
O que tornou a aparência do Jungkook inesquecível não foi a perfeição, foi a autenticidade. Expressões suaves, olhar firme, energia calma. Havia profundidade nos olhos de alguém que viveu pressão, expectativas e fama global, e saiu disso mais forte, mais silencioso e mais centrado. Os fãs não viram apenas beleza, viram paz. E paz é algo raro, especialmente em alguém que carrega o peso da atenção mundial. Jungkook parecia alguém que sabe exatamente quem é agora. E essa confiança fez ele brilhar mais do que nunca. Por que o ARMY se sentiu tão próximo naquela noite? Não havia palco, não havia performance, não havia espetáculo. Mesmo assim, o ARMY se sentiu mais perto do BTS do que nunca, porque eles não estavam agindo como idols inalcançáveis, estavam compartilhando partes reais de si mesmos, seu crescimento, seus hábitos, suas paixões silenciosas. Momentos assim não apenas entretêm, eles fortalecem laços emocionais. Eles lembram o ARMY porque permaneceu todos esses anos, porque o poder do BTS nunca foi só a música, sempre foi a sinceridade. Uma live sem anúncios, mas cheia de significado. Nada grandioso foi revelado, nenhuma data de comeback, nenhum projeto oficial. Mesmo assim, essa live carregava o peso de uma promessa. A promessa de que o BTS continua evoluindo, criando e sonhando, em silêncio, preparando algo mais profundo do que barulho. O ARMY entendeu. Às vezes, o silêncio não é vazio. Às vezes, o silêncio é preparação. O sentimento que ficou quando a tela escureceu. Quando a live terminou, os fãs não sentiram euforia. Sentiram calor no coração. Orgulho, conforto, uma sensação de segurança. Porque o BTS mostrou crescimento não apenas como celebridades, mas como artistas se tornando versões mais completas de si mesmos. Jungkook, criando novos mundos. RM observando e compartilhando verdades. J-Hope honrando a tradição. Eles lembraram o ARMY de algo essencial. A jornada não acabou. Ela só está ficando mais profunda. E aqui no K-Pop Coreia, a gente não apenas assiste esses momentos. A gente sente. Nos silêncios, nas pausas, naquilo que não precisa ser dito. Porque quando o BTS faz uma live silenciosa, não é só uma transmissão. É uma janela para algo real. Algo humano. Essas lives nem sempre são sobre anúncios. Às vezes, a mensagem está em como eles sentam, respiram, falam baixo, a calma, a quietude, a sinceridade. E o ARMY entende isso. Quando tudo terminou e a tela ficou preta, não houve gritos, nem surtos nas redes naquele primeiro instante. Houve silêncio. Um silêncio diferente. Daquele que não incomoda, mas abraça. O tipo de silêncio que fica depois de algo importante acontecer, quando o coração ainda está processando o que sentiu. E talvez esse tenha sido o maior impacto daquela live. Ela não pediu reação imediata. Ela pediu presença. O BTS não apareceu para impressionar. Não apareceu para provar nada. Eles apareceram simplesmente porque quiseram estar ali. E isso muda tudo. Em um mundo onde tudo é calculado, cronometrado e transformado em conteúdo, ver artistas desse tamanho escolherem a simplicidade é quase um ato de coragem. É como dizer, sem palavras, não precisamos correr, nem competir, nem gritar para continuar sendo quem somos. Essa live mostrou algo raro na indústria. Artistas confortáveis dentro da própria trajetória. Pessoas que já conquistaram o topo, mas não se perderam nele. Pessoas que continuam curiosas, criativas e humanas. Jungkook desenhando em silêncio. RM observando, J-Hope se conectando com raízes profundas. Nada disso foi encenado, foi vivido. E o ARMY sentiu porque verdade reconhece verdade. Talvez o mais bonito tenha sido perceber que o BTS não está tentando repetir o passado, nem recriar fórmulas que já funcionaram. Eles estão indo além, não em tamanho, mas em profundidade. Não em barulho, mas em significado. É um crescimento que não precisa ser anunciado, porque se revela nos detalhes, na forma de falar, de escutar, de existir juntos. E isso cria uma sensação poderosa de continuidade. Não aquela continuidade ansiosa, cheia de expectativas irreais, mas uma continuidade tranquila. A certeza de que algo está sendo construído com cuidado, que o tempo está sendo respeitado, que a arte está sendo tratada como processo, não como produto descartável. Para o ARMY, essa live foi um lembrete silencioso de por que tudo começou.
Não foi só pela música, pela dança ou pelos recordes. Foi pela conexão, pela sensação de caminhar junto, de crescer junto, de amadurecer junto. BTS nunca prometeu perfeição. Eles sempre prometeram verdade. E continuam cumprindo isso. No fim, talvez essa live não fique marcada como um grande evento histórico nos livros oficiais. Não terá um nome específico, nem uma data comemorativa. Mas vai viver na memória emocional de quem assistiu. Como aqueles momentos simples que a gente guarda com carinho, porque sabe que significaram mais do que pareciam. Aqui no K-Pop Coreia, a gente entende que nem toda história precisa de clímax explosivo para ser importante. Algumas histórias são feitas de pausas, de respirações profundas, de passos silenciosos que levam mais longe do que qualquer corrida, e o BTS está exatamente nesse lugar agora, não parado, não distante. Apenas caminhando com calma, enquanto o mundo observa em silêncio respeitoso. Porque quando artistas desse nível escolhem desacelerar, não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência. Essa live não foi um ponto final, foi uma vírgula. Uma daquelas que indicam que a frase continua, mas em outro ritmo, com mais intenção, com mais verdade. E o ARMY sabe, sempre soube. Algumas mensagens não chegam em forma de anúncio, elas chegam em forma de presença. E quando o BTS escolhe estar presente assim, de maneira tão humana, o recado é claro. Ainda há muito caminho pela frente, e ele vai ser trilhado do jeito deles. Sem pressa, sem ruído, mas com sentido. Eles sabem quando um momento não deve ser apressado nem explorado, mas respeitado e protegido. Porque proteger o BTS não é só defender em voz alta. Às vezes, é honrar o silêncio deles. É isso que torna essas lives tão especiais. E é nisso que o K-Pop Coreia acredita. Não apenas em noticiar, mas em compreender. Porque quando o BTS está em silêncio, eles ainda estão falando. E o ARMY sempre vai estar ali, ouvindo além das palavras.